Boa noite, amigos. Professor Paulo Sérgio, para comentar a situação atual política da Coreia do Sul. Coreia do Sul, conhecida como uma administração política exemplar no sentido democrático e republicano. Hoje está passando por um período de instabilidade política por causa da proposta de uma lei chamada Lei Marcial pelo atual presidente de lá. Vamos comentar um pouco, filosoficamente, esta situação. Primeiramente, é importante a gente conhecer a maneira como uma nação, um país, é governada, como é que ela é administrada, tá certo? Desde Platão e Aristóteles, existem aí três formas primárias ou maneiras primárias de se pensar a organização política de uma nação. Então existem aqui três palavrinhas que nós usamos muito na filosofia para a gente poder entender. Forma de governo, que se refere à organização do governo, como é que o governo se organiza, que pode se organizar, segundo Platão e Aristóteles, numa monarquia, aristocracia ou democracia. E desde a tradição filosófica, a monarquia é o governo de um só, um rei, um príncipe. A aristocracia é um grupo de pessoas no poder, uma família de poderosos ali. E a democracia, quando o poder reside ali com a participação do povo. Quando, segundo Platão e Aristóteles, quando a monarquia, que é o governo de um só, se transforma de um governo justo para um governo injusto, ou seja, de um governo bom na forma de administrar para um governo ruim, aí a monarquia se transforma em tirania, que é a maneira como a pessoa vai administrar o país. A aristocracia, que é essa família que está no poder, se transforma em oligarquia. E a democracia se transforma numa demagogia, porque o próprio povo está ali injusto consigo mesmo. Então, essas são as três formas de governo. Existe ainda o sistema de governo. O que é o sistema de governo? É a forma como o poder é distribuído no país. Então, qual é a maneira? Qual é a forma que esse poder vai ser distribuído? E aí tem três palavrinhas aqui para você saber. Presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. O presidencialismo, ali uma pessoa mais à frente do governo, O parlamentarismo é um conjunto de políticos ali caminhando junto com o presidente, e o semipresidencialismo é uma espécie de participação não muito efetiva do presidente diante da administração. E existe ainda uma terceira palavrinha que a gente precisa entender, que é o regime de governo. O regime de governo trata-se da forma como é praticada a autoridade do governo. Então, como é que a pessoa que está no poder vai exercer o seu poder? É de forma autoritária? É de forma democrática? É de forma totalitária? Então, existem três formas aqui de o governo exercer o seu poder. Então, o governo, quando exerce o seu poder de forma participativa, respeitando a legislação, o Estado de Direito, as normas sociais, a gente chama de um governo democrático. E quando o governo administra o seu poder usando da força, restringindo alguma lei ao povo, algum direito do povo, invadindo o espaço do cidadão, perseguindo, torturando ou ameaçando ou
tirando a liberdade do povo, mas não de forma totalitária, parcialmente, né? E aí tem uma porcentagem aí, 50%, 60%, 70%, depende, né, de cada experiência vivida. A gente chama esse governo de governo autoritário. E, por exemplo, né, as ditaduras militares é um exemplo de governo autoritário, né? Porque o governo está ali centralizado nas mãos dos militares e existe ali regras fortes dos próprios militares que impõem aí um certo limite na participação política do povo, né? Que é diferente do governo democrático, onde o povo participa com mais liberdade sem, né, uma punição severa do poder. E existe ainda o último, né, o último tipo de regime de governo, que é mais sério, né? Quando o governo ele administra o poder de forma totalitária, no sentido de tirar praticamente toda a liberdade do povo, todo o poder de participação do povo, e todo o poder está ali concentrado nas mãos do governo, né? A gente chama esse tipo de regime de governo como governo totalitário, ou seja, o governo controla totalmente a vida do Estado e das pessoas, né? Um regime atualmente, né, de governo que se parece e chega muito próximo, que a gente pode afirmar, né, que é o governo totalitário, é o regime da Coreia do Norte, né, onde lá o líder age de forma mais enfática, né, em relação a esse poder totalitário que fica ali centrado nas mãos do governante. Muito bem, e agora, depois dessa aula de filosofia política, agora fica fácil da gente entender o que está acontecendo na Coreia do Sul. Precisamos entender, né, qual é a forma de governo da Coreia do Sul atualmente, né? Sabemos que lá é uma democracia, que, assim como aqui no Brasil, né? Qual é o sistema de governo de lá atualmente? É o presidencialismo, também como aqui no Brasil. E qual é o regime de governo lá? Pode-se dizer que o governo lá ele é democrático, né? Tem ali uma certa participação mais livre do povo, sem sofrer grandes problemas. Não é autoritário ainda, né? E vamos torcer que não fique autoritário. Pois bem, o que está acontecendo atualmente é uma tentativa do atual presidente de passar de uma forma democrática para uma forma autoritária de administrar a política daquela nação. O que significa que pode-se dizer, né, abre aspas, que é comparável a um golpe de Estado, né, para mudar o regime de governo. A justificativa do atual presidente é exatamente o seguinte: ele propôs uma lei marcial, né? O que é a lei marcial? A lei marcial é quando as leis de uma nação elas saem da administração civil, jurídica, né, do país para a administração dos militares. Então, quando a lei marcial é aprovada pelo parlamento, e sancionada pelo presidente, por alguém que propôs, né, no caso o presidente, aí significa que essa lei significa que aquele país, aquela nação, ela vai ser administrada pelos militares. Então vai surgir, né, vão surgir novas leis, né, novos decretos, né, onde os militares vão exercer o poder, né, inclusive essa lei marcial, ela só
deveria existir em casos de instabilidade muito grave de uma nação. Por exemplo, conflitos armados, guerras, desastres naturais, ameaças graves à instabilidade, à estabilidade do Estado. Então, qual foi a justificativa que o governo da Coreia do Sul usou para propor a lei marcial? Foi justamente, parece paradoxal, né? Parece uma contradição. Né? Ele está querendo dizer que quer guardar a democracia, né? E a república da democracia, a paz na nação, a liberdade na nação, e porque ele está com medo, segundo ele, de o avanço do poder da Coreia do Norte, juntamente com a ajuda de alguma pessoa interna ali, e aí, no caso, a Coreia do Sul estaria precisando de uma lei marcial para poder restabelecer a ordem democrática. Só que não, essa instabilidade, ela é mais assim uma imaginação, né? Um medo, porque a gente não vê na prática um país com uma instabilidade social e política. Pelo contrário, lá a gente atualmente, até então, estávamos percebendo uma nação tranquila, né? E amada aí pelos dorameiros, né? Bem, o que acontece é que essa justificativa não foi bem vista pelo parlamento, né? Pelos os políticos lá. E o parlamento já votou contra, mas os militares estão dizendo que vão continuar com a prática da lei marcial. E aí sim, isso pode agravar e pode ser pode gerar uma instabilidade política maior, o que é perigoso, porque a Coreia do Norte, né, que está ainda em guerra com a Coreia do Sul, né, existe apenas um decreto de paz, pode se aproveitar de qualquer instabilidade política, econômica e social da Coreia do Sul para poder se aventurar, né? Então eu vejo um perigo maior aí. Bem, não foi concordada essa proposta pelos políticos, né, da Coreia do Sul, né, já votaram contra, mas a questão é que esse problema continua, né, porque a justificativa do presidente, ela não é uma justificativa forte, como estado de guerra, como um desastre natural, como uma grave ameaça ao Estado. É mais um medo ali, e ele usa essa justificativa de que o poder norte-coreano, né, comunista norte-coreano, poderia, a qualquer momento, se sobressair diante do poder democrático da Coreia do Sul. O que acontece, agora já fazendo uma fala final aqui, né, uma revisão final aqui da nossa fala, dessa aula, é justamente o seguinte, é que, na verdade, o presidente atual, que está lá desde 2022, ele foi eleito com menos de 1% da diferença dos votos, né? E desde quando ele entrou no poder, ele acaba sofrendo com a não aprovação das propostas dele diante do parlamento. Então, praticamente todas as propostas políticas não foram aprovadas pelo parlamento e ele tem ali uma briga política interna muito grande. Há comentários de que essa medida é mais uma tentativa aí, não sei se ele leu Maquiavel, né? Mas há uma tentativa de continuar no poder, né? E esse medo de perder o poder no sentido de um impeachment, já que ele não tem uma boa aprovação lá, fez com que ele propôs essa lei marcial, que é quase um golpe militar, né? Então, se o sentido não é social, político, econômico, se o sentido ele é político partidário, e no sentido mesmo de querer permanecer no poder,
Aí, nesse caso, o próprio parlamento já percebeu e não aprovou. E a gente espera, né, nós como educadores, eu sou professor do curso de Direito, né, e me preocupo muito com esses temas, e então convoco aqui os meus alunos, ex-alunos, a pensarem e pesquisarem sobre o tema, e a minha preocupação maior é a paz mundial, né? Então vamos torcer para que, até porque todos os países, principalmente os Estados Unidos, né, estão acompanhando esse caso que é sério, né, e pode modificar aí a política do mundo. Então vamos torcer para que no final tudo entre na normalidade política daquela nação e não sobre nada para nós no final, né? Um abraço, obrigado por ter ficado até aqui comigo.